A esquerda flopou nesse final de semana e flopou bonito. Eles foram pra rua, convocaram o povo, chamaram todo mundo para ir pra Paulista e pro Brasil inteiro contra o Bolsonaro, contra o PL da anistia, juraram que iam fazer uma manifestação histórica, mas o resultado, mais uma vez, foi um vexame total, mas eles comemoraram como se estivessem fazendo a própria Revolução Francesa. Mas, além disso, a minha pergunta que fica é: por que a esquerda não consegue mobilizar o povo e encher a rua? E eu vou te responder aqui nesse vídeo com alguns fatos históricos, com algumas análises, mas antes de eu tocar nesse assunto e te explicar tudo isso, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo porque ajuda muito a mostrar o fiasco, o fracasso da esquerda e a verdadeira força da direita. Então me ajuda aí para a gente mostrar a força da direita, compartilhe esse vídeo para que expanda cada vez mais, a gente alcance cada vez mais gente. É isso mesmo, pessoal, no dia 30 agora de março, foi um fiasco na Paulista. A esquerda convocou um Fora Bolsonaro, convocado pelo Guilherme Boulos, lá de São Paulo. E sabe quantas pessoas foram? Segundo a própria USP, 6.600 pessoas. A gente sabe que o número da USP é meio duvidoso. O método de cálculo deles, às vezes, não dá para confiar muito. Eles falam que as manifestações LGBT têm 1 milhão de pessoas e a do Bolsonaro tem 20 mil. Mas, segundo eles, foram 6.600. Eu já vou mostrar o cálculo deles sobre a manifestação de Copacabana para você poder comparar. Mas o que me impressiona é que mesmo com toda a estrutura do governo, gente, eles têm um presidente do PT, eles têm a militância, eles têm os sindicatos, eles têm os artistas, 16 bilhões de Lei Rouanet, eles têm a mídia e mesmo assim não conseguem encher uma quadra. O Nordeste lá, que é o pleito eleitoral do PT em Recife, não deu 50 pessoas. E aí, o que acontece? Sabe o que é pior de tudo? Teve o deputado do PT, José Guimarães, que é líder do governo, e ele meteu uma baita de uma fake news. Ele pegou uma manifestação de 2021 contra o Bolsonaro e postou como se fosse a manifestação desse final de semana na Paulista. Essa foi uma mentira tão deslavada, tão escancarada, que até a imprensa teve que desmentir o deputado do PT publicamente. Mas, gente, se a gente voltar lá atrás, não é a primeira vez que a esquerda convoca um ato esvaziado. Eles já fizeram também um ato contra a escala 6x1, que foi tão vazio que nem contaram quantas pessoas foi. Foi em novembro do ano passado, de 2024, teve a presença e a convocação da Erika Hilton, Guilherme Boulos, apoio do MST, MTST, mas foi um baita de um vexame, tanto que eles nem divulgaram o número de participantes, ou seja, não tinha quase ninguém. E aí fica a pergunta, como que a esquerda não consegue colocar as pessoas na rua? No 8 de janeiro desse ano, o presidente Lula convocou um ato em Brasília para marcar, a proteção da democracia, o aniversário do 8 de janeiro, porque eles estavam punindo os terroristas e não sei o quê. E o número de participantes foi miserável. Teve 1.200 pessoas convocadas pelo próprio Lula. O Nicolas falou esse final de semana no Twitter que se o Bolsonaro for tomar um café na padaria na esquina, enche mais, tem mais gente do que isso. E é verdade. A direita leva as pessoas para a rua, mas a esquerda fracassa. Mesmo com todo aparato público, mesmo com todo dinheiro público, mesmo com o governo na mão. Em 2021, talvez foi um dos maiores atos que a esquerda fez contra o Bolsonaro, protestando contra o governo Bolsonaro, a pandemia. Foi uma das maiores manifestações e, segundo os organizadores, teve 100 mil pessoas. Mas a Polícia Militar de São Paulo contou que tinha só 8 mil pessoas. Mas a gente precisa falar a verdade. A esquerda se organiza para fazer protesto e não consegue colocar a gente. Quando a gente compara com a direita, o número é muito maior. Teve a manifestação pela anistia agora em Copacabana, que foi um número um pouco menor do que teve em outros anos das manifestações no Rio de Janeiro, mas mesmo assim a Polícia Militar do Rio de Janeiro contou 400 mil pessoas. Talvez esse número seja um pouco inflado. A USP contou 18.300 pessoas. Enfim, que seja 200 mil, fazendo um meio termo aqui. De qualquer jeito, só segundo o levantamento da USP, tinha 3 vezes mais pessoas na manifestação de direito de Copacabana do que nesse agora na Paulista. E, gente, é muito mais fácil convocar as pessoas para Paulista do que o Copacabana. São Paulo fica no eixo sul-sudeste, é muito mais fácil levar a gente para lá do que para Copacabana. Mas mesmo assim, não conseguiram colocar mais de 10 mil pessoas lá. E aí tem estimativas que apontam, segundo algumas imagens, que em fevereiro de 2024 foi uma das maiores manifestações que a direita fez na Paulista e colocou 750 mil pessoas, segundo os organizadores e aí algumas imagens aéreas. Foi o maior ato da direita desde 2022, com a presença do Bolsonaro. Como não esquecer daquele 7 de setembro com mais de 1 milhão de pessoas
durante o governo do Bolsonaro. Enfim, a gente tem de fato manifestações simbólicas que colocam as pessoas na rua, que trazem a direita para a rua e dão uma imagem para o mundo, mas a esquerda não consegue fazer isso. E aí você tenta adivinhar qual que é a narrativa, né? É aquela tal ameaça golpista de que a democracia está ameaçada, a mesma hipocrisia de sempre. Só que o fato é, quando o povo aparece, é um sucesso. Quando não aparece, fica um registro histórico de um fracasso. Mas, gente, a verdade é que a esquerda não coloca as pessoas na rua porque eles não falam a verdade. Eles não têm a pauta popular. É por isso que o vídeo do Nicolas explodiu tanto sobre o Pix. Mais de 300 milhões de pessoas, um dos vídeos mais visualizados do mundo, porque ele estava falando a verdade, uma indignação do povo contra o governo e contra a taxação, contra o imposto. O Nicolas conseguiu traduzir isso. A direita fala a verdade, fala o que é justo, e isso atrai as multidões. As pessoas precisam se sentir representadas. A esquerda vive uma verdadeira máscara. Só vomitam ideologia e financiam voto com Bolsa Família, com outros benefícios, tem ali o seu curral eleitoral, ou seja, eles não trabalham com a verdade. E é por isso que a direita consegue atrair tanta gente para a rua, enquanto a esquerda é um fiasco. E a verdade é essa. A esquerda não mobiliza ninguém. Os atos são pequenos, forçados e até os próprios militantes têm vergonha de aparecer lá. Enquanto isso, a direita continua mais forte do que nunca, nas redes sociais, nas ruas e nas urnas. Então, para que a gente possa continuar crescendo, compartilhe esse vídeo com todo mundo, manda aí no WhatsApp, nos teus grupos, para que todo mundo possa ver a farsa da esquerda no Brasil, como foi um fiasco essa manifestação, e comenta aqui. Você acha que a esquerda ainda tem a força popular no Brasil para eleger o próximo presidente ano que vem? Eu deixo essa pergunta para você responder. Valeu, se inscreve aqui e até o próximo vídeo.